Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é digno de todo louvor e toda honra. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Nos prostramos diante do Senhor, pedindo o auxílio do Espírito Santo para nos relembrar verdades que mudam e que mudaram a nossa vida e que nos fortalecem na caminhada ao céu. E àqueles que ainda não foram impactados e tocados, essa obra somente o Espírito Santo pode fazer. Que Deus os alcance conforme o seu bom propósito, hoje e sempre. Amém. Você já tentou imaginar o que se passava na mente de um judeu ao ver o sangue de um cordeiro sendo derramado? Já tentou pensar nisso? Eles faziam isso constantemente. Durante muitos mil anos, os judeus viam constantemente o sangue de cordeiros serem derramados ali no altar do templo em Jerusalém, e antes do templo lá no altar do deserto, não é? Que eles construíam e arrancavam, como eram nômades, levavam para outros lugares e ali o sacrifício era feito. Pois bem, era um lembrete que alguém precisava morrer para que nós vivamos. Não há possibilidade de expiação de pecado sem derramamento de sangue. Muitos celebram a Páscoa como símbolo. Eu estive agora recentemente, há 2 semanas atrás, as últimas 2 semanas, na verdade, eu estive na Serra Gaúcha. E desde que você sai de Porto Alegre e começa a subir, passando por Nova Petrópolis, Três Coroas, até chegar em Canela, que já é do outro lado, você só se vê de um lado e de outro, coelho. Eu nunca vi tanto coelho. Coelho, e gente vestida de coelho. E Gramado, por exemplo, estava toda ornamentada da Páscoa e de coelho. E eu te pergunto, o que coelho tem a ver com cordeiro? Porque a Páscoa era uma festa judaica, onde eles deveriam celebrar tomando o vinho e comendo do pão, com ervas amargas para lembrar do sangue do cordeiro, que os livrou da morte lá no Egito, há 450 anos atrás. Eles deviam fazer isso para lembrar da amargura que foi o Egito, por isso as ervas amargas, e o pão que os alimentou no deserto. Isso era um lembrete para eles. E para nós? Cristo já veio e ressuscitou. Pois bem, para nós também é um lembrete. Que a Páscoa é a celebração magna epifânica do Cristo que veio, que cumpriu a promessa do Antigo Testamento, como cordeiro providenciado por Deus para derramar o seu sangue em lugar da igreja, para que esse povo fosse remido e perdoado. Esse é o sentido da Páscoa. Como um professor meu me ensinou há 20 anos atrás, lá no seminário, o coelho a gente ignora, o chocolate, quem pode, come. Agora, o cordeiro, a gente adora. Isso é Páscoa. E esse texto é um texto, se não um dos mais claros sobre Cristo sendo para nós o cordeiro pascal. E o pastor quer sua atenção por alguns instantes para pensar sobre isso. Primeiro, ele diz, eis o cordeiro pascal. Ou seja, a figura do cordeiro passa a apontar para essa ideia da mansidão de Cristo, é o Cordeiro. Esse, com certeza, não era o foco do texto. A ênfase está em Jesus ser o sacrifício escolhido por Deus para expiar o nosso pecado. Isso é a Páscoa. Ele é o Cordeiro, que durante muitos mil anos na antiga dispensação, nós víamos o sangue deles serem derramados
esperando a vinda do Messias. Era isso que deveria ser para o antigo judeu. Cada sacrifício daquele deveria encher o coração de que um dia eles viriam o verdadeiro Cordeiro, o Messias, Cristo, derramar o seu sangue no lugar do seu povo. Ele veio para expiar o pecado da igreja. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro mencionado por Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, 8. Deus proverá o Cordeiro para o sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, que o Cordeiro seria imolado. Jesus é o verdadeiro Cordeiro pascal, do qual o Cordeiro da Páscoa no Egito tinha sido um tipo vívido, Êxodo 12, 5. Então nós temos em Êxodo, nós temos antes do Êxodo, a estátua de Abraão no Monte Moriá, depois nós temos no Êxodo, depois nós temos em todos os profetas, apontando para a realidade de que só é possível ter remissão de pecados a partir do derramamento do sangue do Filho de Deus, Cristo Jesus, imolado na eternidade pela sua igreja. E é interessante que o termo para sacrifício aqui, ele faz referências a usos de animais no Antigo Testamento, não é? Como sacrifícios a Deus, mas apontando para todo o sacrifício do Antigo Testamento foi cumprido no sacrifício de Cristo. Era um sacrifício cabal, único e suficiente, pois ele mesmo disse, está pago. Isso é Páscoa. Isso é a ceia. Está paga. A igreja dele está compra. E nenhum deles se perderá. Paulo chama a atenção em 1 Coríntios 5,7, eu queria pedir que a Ana colocasse 1 Coríntios 5,7, que você lesse com o pastor, o apóstolo Paulo também, além dos evangelhos, reforçando a ideia de que Cristo é esse Cordeiro Pascal oferecido por amor à sua igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim, irmãos: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. A primeira leitura corrobora com isso. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura, como sois de fato sem pecado, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Isso é maravilhoso. João identifica Jesus como um animal sacrificial usado nos rituais do templo, particularmente como oferta pelo pecado. Ele é quem tira o pecado do mundo. Paulo chama de Cordeiro Pascal, pois essa figura relacionada a Jesus estão também identificadas em textos como Isaías 53, ele é o Cordeiro e o servo sofredor, mas também está lá em Atos 8, capítulo 32, mostrando a sua morte sacrificial na cruz, comparada com um cordeiro imolado e incontaminado. Por favor, esse texto também eu preciso ler com você, Atos capítulo 8, abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, apenas o verso 32. Olha o quanto esse texto nos ajuda nessa questão. Atos 8, 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi Jesus levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a sua boca. O texto conhecido, o eunuco, onde Filipe vai, explica que esse Cristo, esse cordeiro, é Jesus que morreu lá em Jerusalém por amor a nós, e que ressuscitou o terceiro dia. E por último, eu quero ler com você 1 Pedro 1,19, lá no final do Novo Testamento, 1 Pedro 1,19. Por favor, vá lá comigo, 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E o livro do Apocalipse, se você for e poder lê-lo essa semana,
e você tiver a curiosidade de anotar, ou você pode pegar uma chave bíblica, Jesus é referido como Cordeiro 30 vezes, somente no livro do Apocalipse. Ou seja, não há dúvida que Páscoa aponta para o Cordeiro de Deus, que é Cristo, que morreu em Jerusalém, foi sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Esse é o sentido da Páscoa. Fora isso é comércio. Não é? Fora isso, o feliz Páscoa cai no esquecimento oco de uma mente que não sabe o que está dizendo. Se não, não sei se vocês tiverem curiosidade, alguns internautas foram entrevistar as pessoas qual era o símbolo da Páscoa. A senhora viu? E por incrível que pareça, de todos que eu assisti, não foram poucos, todos eles não sabem o que é a Páscoa, senão a festa do coelho e do chocolate. E a pergunta é, você sabe o que é a Páscoa? Ou também você vai lá para o Cacau Show, pagar 200 pau num ovo de chocolate que passou a se chamar equivocadamente de ovo de Páscoa. Ovelha não bota ovo. Então, se você quer um sinal ou um animal para a Páscoa, cordeiro, que lembra o nosso Senhor Jesus. E, em segundo e último lugar, eu quero pensar com você o seguinte: por que o cordeiro teve que ser morto? Por que o derramamento do sangue do cordeiro era necessário? Porque o pecado é tão mau, tão repulsivo, o pecado é tão maligno aos olhos de Deus que para tirá-lo e lançá-lo fora, Deus precisou sacrificar o seu único e precioso Filho. Não havia outro meio. Deus não pode simplesmente perdoar pecado. O Senhor me perdoa, então tá bom. Ele não pode fazer isso porque a Escritura diz que Deus não pode negar a si mesmo. Então ele precisava remir o pecado. Ele precisava derramar sobre um justo a sua ira para poder adotar nele algumas pessoas das quais eternamente ele escolheu. Por isso nós dizemos que ele é a remissão pelos nossos pecados. Sobre ele, sobre as pisaduras que sangravam na cruz, estava sendo tirado o nosso pecado. Você e eu não podemos chegar na presença de Deus e viver se não tivermos Jesus como mediador. Nós seríamos destruídos. Então, por que o Cordeiro de Deus se manifestou pascalmente? 3 verdades precisam ser destacadas aqui. A primeira delas é a natureza dessa missão. A natureza desse sacrifício. O Cordeiro de Deus veio para tirar. Os outros não tiravam, os outros apenas apontavam. Por isso que era necessário, todos os anos, os judeus pegarem um cordeiro e levarem ao sacerdote, para que o mesmo o sacrificasse, em lugar dele mesmo e do povo. Então a necessidade de Cristo vir e morrer de uma vez por todas, era justamente para que o pecado fosse de forma definitiva retirada do seu povo. De modo que Jesus não veio promover o pecado, ele não veio abrandar o pecado, ou trazer alguma desculpa para o pecado, ele não veio mudar o nome de pecado, ele veio para retirar o pecado da igreja. Um ser humano não pode livrar-se do seu pecado, senão pelo sacrifício de Jesus. Jamais. Como? Como que Deus pode te perdoar? Se você pede perdão hoje e faz amanhã. Aí você pede amanhã e faz de novo. Talvez a mesma coisa com outros nomes, em outra situação. Como? Como? Daí a impossibilidade da salvação pelas obras? Quais obras? A nossa obra é ruim. O nosso arrependimento é insuficiente. Daí a teologia responder por que Jesus foi batizado por João Batista, sendo que o batismo era para remoção de pecados, e ele não tinha pecado. Justamente, ele se arrependeu no lugar da igreja, no meu e no seu lugar, porque o nosso arrependimento
não tem valor diante de Deus, senão por meio de Cristo Jesus. O que ele fez não foi brincadeira. E o que Deus fez com ele também não. Foi a forma de Deus comprar um povo para si. O ser humano não pode ser salvo em seu pecado. Ele precisa ser salvo dele. O ser humano não providenciou a sua redenção, porque essa redenção procede de Deus. Daí João Batista dizer que no dia seguinte, ele veio a mim. É ele que vem a nós, num chamado eficaz, cabal e seguro. Ele não veio aqui morrer por quem cresce, ele veio morrer no lugar de. Por isso a sua morte é vicária. O Cordeiro de Deus tira o pecado pelo seu sacrifício, não pelos seus milagres. Então, se você está atrás de milagre, essa igreja é errada. Porque para nós o grande milagre é essa cruz vazia. Você é um milagre. De todos os milagres que apontavam para Cristo, a maior deles e o mais significativo, para qual todos os outros apontavam, era ouvir dele: estão perdoados os teus pecados. Esse é o milagre da Páscoa. É Deus pegar o nosso pecado e colocar sobre o seu Filho, e pegar a justiça do seu Filho e dar a nós de graça. O ser humano não pode ser seu salvador. Por isso Deus providenciou um. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado pelo seu sacrifício e não pelos seus milagres. Foi na cruz que o Cordeiro triunfou sobre o pecado, porque foi lá que ele se fez pecado no lugar do seu povo. O Cordeiro se tornou o nosso representante, o nosso substituto. Se você quiser estender esse conhecimento lindo sobre a Cristo e a Páscoa, essa ideia do substituto, leia um livro antigo, mas muito bom, chama Cruz de Cristo, do saudoso mestre John Stott. Você acha ele aí baratinho, você vai ler, vai se emocionar, vai crescer de ver quão grande amor Deus nos amou. Ele tomou sobre si o meu e o seu pecado, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o nosso pecado, ele foi traspassado pelas nossas transgressões para sermos salvos. Deus fez a maior transação do universo. Ele não colocou o pecado em nossa conta, ele transferiu para a conta de Cristo a nossa dívida e depositou em nossa conta a sua infinita justiça. E qual foi o alcance dessa obra do Cordeiro? Ele tira o pecado do mundo, ou seja, de homens de todas as tribos, raças, perdidos por natureza, e não simplesmente de uma nação em particular, gentios e judeus. Não há pecado que Jesus Cristo não perdoe, todo tipo de pecado é tirado, não há mancha que ele não apague, não há culpa que ele não remova. Irmãos, isso é o mais do que o conjunto de pecados de pessoas individuais. O que ele fez foi salvar-nos de nós mesmos. Ele não morreu pelos nossos, ele morreu por nós. Porque o que nos faz pecar é a qualidade de pecadores e não o contrário. Então ele não morreu para apagar simplesmente o meu pecado, ele morreu por mim, pelo que eu sou. Daí a primeira leitura dizer que não mais eu vivo, mas agora Cristo vive em mim, na pessoa do Espírito Santo. Essa é a Páscoa. Infelizmente a igreja hoje não só sabe o que é a Páscoa, ela também não sabe nem quem é Cristo. Cristo virou, na maioria das igrejas brasileiras, um pai de santo disfarçado. Que horror que fizeram com a mensagem da cruz. Convidam as pessoas para a igreja para mudar de vida. E aí o mudar de vida é mudar de patamar econômico, é mudar de escala social. Então parece que Jesus veio como cordeiro para mudar a nossa vida econômica. Olha o nível que nós o colocamos. Para curar a nossa doença. Meu Deus. Ele veio para tirar nosso pecado. E para um dia nos dar um novo céu
uma nova terra, um novo nome, um novo cântico e um novo corpo. Mas a igreja de hoje, ela quer um novo nome aqui, uma nova terra aqui, um novo céu aqui, uma nova casa aqui, e a obra de Cristo foi remetida a uma maior baixaria que a gente pode ver hoje na televisão, que nos envergonha. Então a igreja brasileira não só sabe o que é a Páscoa, ela não sabe nem quem é Cristo. Você sabe? Você sabe o significado dessa cruz vazia, nessa semana que encerra a Quaresma? Triste isso. O F.F. Bruce, um grande comentarista, diz que o mundo aqui engloba todos sem distinção de raça, mas não todo mundo. Claro, o Cordeiro é Salvador da sua igreja, numa suficiência para todo mundo que nele crê. É o Cordeiro suficiente para uma família, Êxodo 12. É o Cordeiro suficiente para uma nação, Isaías 53. É o Cordeiro suficiente para o mundo inteiro, 1:9. E é o Cordeiro que foi morto e comprou com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. A extensão da graça. Mas é evidente que a passagem não ensina uma expiação universal, pelo contrário, é uma expiação limitada, como nós cremos, né, como presbiterianos, que não dá tempo da gente falar sobre isso. De modo que o sacrifício do Cordeiro é suficiente para todas as pessoas do mundo. Ela é suficiente para todas as pessoas do mundo, mas ela é eficiente apenas para aqueles a quem ele comprou. E as aplicações? Se Jesus é o Cordeiro, precisamos ir e anunciar isso ao mundo. É uma implicação evangelística. Mas também, a nós que já cremos, vocês poderiam ler para o pastor essas aplicações aí? Vamos lá? Aos maduros da fé, juntos, regozijem-se na suficiência da cruz e descansem na obra completa de Cristo. Essa é a nós. Nós precisamos encontrar um descanso. Né? Eu, por conta da forma que eu fui criado, eu tenho muita dificuldade em crer no amor de Deus que não me custou nada. Isso não afronta a doutrina da graça. E a Páscoa tem que me ensinar isso. A descansar na obra completa de Cristo. Aos novos na fé, aos jovens, adolescentes, o que a Páscoa nos ensina? Vamos ler juntos? Confie em Cristo, o único Cordeiro. Ele é suficiente para a sua salvação. Andem com Ele durante toda a sua vida, adolescência, juventude, até chegar onde a gente já está e para frente também. E a todos os crentes, juntos, celebrem a Páscoa com fé no Cordeiro que venceu a morte e o pecado. E eu quero dar alguns conselhos pastorais. O primeiro dele, a você nessa noite que porventura esteja autoconfiante, confiando naquilo que você é, na sua aparência, naquilo que você conquistou. Apenas o Cordeiro pode te salvar, ninguém mais. Eu já perdi as contas em 25 anos de pastorado, em quantos velórios eu fui. Criança, adulto, velho, gente bonito, gente feio. E a todos uma coisa eu percebi, chegaram completamente desnudos na presença de Deus. Tudo mais ficou ali. Ai de nós se chegarmos diante do Senhor sem um mediador e um representante e um advogado. Muita gente canta aí que quer ver Jesus, certo? Essas canções gospel que chama. Pois bem, não se esqueça que o dia que você vê Jesus, Ele também te verá. Aos salvos eleitos, tem alegria na sua adoração. Tenha alegria indizível por essa cruz vazia, pois seu nome está lá. Isso deveria ser para nós suficiente
para vivermos a alegria do Espírito Santo, que é a nossa força. E a gente troca isso por tão pouco. Não é? Basta ver a expressão cultica de muitos irmãos e irmãs no único culto dominical que dura 1h30. Parece que não há mais alegria por tudo aquilo que ele fez. Isso não me constrange mais. Por favor, não se esqueça que a sua entrada no céu e a minha custou muito caro. E talvez a você que está cansado, está lutando contra um pecado aí, e às vezes você fala, eu não consigo. Há perdão e há descanso em Cristo. Uma das coisas mais impressionantes nele para a minha vida é o quão paciente ele é em lidar com um miserável como eu e fazer das minhas imperfeições instrumentos de contato médico, tratá-las, me conduzindo à imagem do seu Filho. Isso é extraordinário. E ele faz isso pacientemente com todos os dele. Então se alegre, pois a obra, se foi começada em você, mesmo que você não queira, ele vai terminá-la para louvor da sua glória. Agora sim, Cristo morreu, mas vive. Que nossos corações se dobrem diante do Cordeiro que reina. Aí tem sentido olhar para um e para outro e dizer, Feliz Páscoa. Pois agora ela tem significado para nós. O coelho, se você gosta, come. Aqui tem açougue que vende e é muito gostoso. Chocolate, se você tem dinheiro, compra agora. Se não, espera 2 semanas. Os preços caem pela metade. E você vai lá e compra um ovo de chocolate. Afinal de contas, não existe ovo de Páscoa. E se você quer celebrar a Páscoa, você fez hoje. Ela foi substituída por um momento eucarístico, a ceia. Que Deus te abençoe. Se você não entregou sua vida a Cristo, faça. Pois a eternidade é amanhã. Feliz Páscoa, em nome de Jesus. Eu quero chamar o coral à frente. Eu vou impetrar a bênção araônica e o coral... então tá bom. Está todo mundo trabalhando ao CP. Então somente as meninas mesmo. Fique de pé. Nós vamos receber a bênção e cantar juntos o Amém Tríplice.